Graça e paz, meus queridos, ao pastor Raul aqui, eu sou coordenador do Seminário Teológico Nascido de Novo. Vamos hoje continuar nossa série sobre a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, essa ideia sem pé e sem cabeça da justificação. Hoje a gente vai entender o motivo, razão ou circunstância pela qual a NPP está baseada em um modelo totalmente equivocado da justificação. Eu lembro para você que essa série vai ter 5 episódios, esse aqui é só o terceiro. E mais uma vez, antes que eu seja questionado sobre de onde eu tirei os ensinos sobre a NPP, eu tirei dos livros que eu vou falar agora. Paul and Palestinian Judaism, do E.P. Sanders. The New Perspective on Paul, do James Dunn. What St. Paul Really Said, do N.T. Wright. Justification, também do nosso querido N.T. Wright. E olha só, por ser o teólogo mais famoso sobre a NPP hoje, a gente vai destacar bastante a posição de quem? Do N.T. Wright, o teólogo que é o doce, que é o louco da galera da reformadinha. Então vamos lá, me acompanha no terceiro episódio que tem muito pra gente entender. O Novo Testamento nunca fala de nossas boas obras como base para nossa justificação. Inclusive, Paulo afirma exatamente o contrário disso. Depois de relatar a sua vida passada, incluindo o fato de que quanto à justiça sob a lei, ele foi irrepreensível, Filipenses 3,6, ele não depende dessa justiça para ser justificado perante a Deus. Antes, ele considera suas realizações anteriores como lixo, Filipenses 3,8. Ele não depende do somatório de toda a sua vida para chegar à condição que o torne justo diante de Deus, mas ele descarta isso como inútil. Para que eu possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo uma justiça própria que vem pela lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça de Deus, e depende da fé, Filipenses 8 e 9. Aqui ele coloca sua esperança em ser achado por Deus como juiz, não no somatório de bondade produzida em toda a sua vida, mas baseado em ser achado nele, em Cristo, baseado em sua própria justiça, que vem de obedecer à lei de Deus, mas na justiça de Cristo, a justiça de Deus que depende da fé. Em outra carta, Paulo fala que é por estar em Cristo que nos tornamos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Esse é um ponto essencial do centro do evangelho cristão. Se a nossa justificação futura está baseada no registro de como a gente vive nossa vida terrena, então, em última análise, a salvação estaria totalmente baseada onde? Nas nossas obras, as obras de nós, seres caídos. Essa concepção está em conflito direto com o ensino reiterado do Novo Testamento de que a nossa salvação não está baseada em nossas boas obras, mas na fé em Cristo, porque pela graça fostes salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém, o quê? Para que ninguém se orgulhe. Efésios 2, 8 e 9. Mas Wright depende totalmente de Romanos 2, de 6 a 11. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e fúria aos egoístas, aos que obedecem à injustiça, em vez de obedecer à verdade. Haverá tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. É verdade que, em determinada interpretação dessa passagem, ela pode ser entendida como uma referência a um juízo final futuro, com base no que fazemos nessa vida. Mas essa não é a única interpretação possível. Muitos comentaristas entendem o texto de uma maneira que não contradiz o ensino do Novo Testamento de que nós somos salvos pela graça,
unicamente por meio da fé, Efésios 8:9. Somente com base na obra redentora de Cristo, não com base nas nossas obras carnais. De acordo com essa segunda interpretação, Paulo está falando de boas obras como resultado e a evidência da regeneração pela fé salvadora. Aqueles que nasceram de novo e foram justificados unicamente pelas evidências dessa vida transformada, perseverando em fazer o bem, Romanos 2:7. Em contraste, os incrédulos vão ser aqueles que são egoístas, que obedecem à justiça em vez de obedecer à verdade, Romanos 2:8. Esse não é o único texto do Novo Testamento que fala sobre juízo divino nas pessoas. Vários outros textos, até alguns em Romanos, falam explicitamente a respeito do fato de que a nossa salvação é um presente totalmente gratuito. Não algo que a gente pode merecer por boa obra, por boa realização durante a nossa vida. Romanos 4, de 2-6. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porque não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito, não pelas obras. Não dom que você ganhou por fazer alguma coisa. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 9:30-32. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estarão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E a gente tem mais um probleminha, detalhe. Se nossa justificação futura fosse baseada na avaliação divina de toda a nossa vida, ninguém poderia ser justificado, pois todos pecaram, não alcançaram o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23 diz isso. Uma vida humana comum, que parece moral, nunca vai ser suficiente. Na verdade, o próprio N.T. Wright fala: as obras da lei jamais justificarão, porque o que a lei faz é revelar o pecado. Ninguém pode obedecer a ela perfeitamente. Então a ideia que Wright tem dessa justificação futura, com base nas nossas obras, também tem implicação para a justificação na vida atual, visto que Wright liga a justificação presente à justificação futura. Ele afirma que a nossa justificação pela fé hoje acontece no tempo presente, Romanos 3:26, como uma antecipação apropriada do julgamento do que vai ser anunciado, com base na vida toda da pessoa no futuro, Romanos 2:1-16. Mas nossa justificação hoje é entendida como uma antecipação de nosso julgamento futuro. E o julgamento futuro vai ser decidido com base em nossas obras. Isso implica que a nossa justificação presente também está de maneira indireta baseada em nossas boas obras. Isso então é uma negação do cerne do evangelho cristão. Você quer ter a capacidade para descobrir essas e outras heresias? Eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você consegue diferenciar um ensino
totalmente bíblico, de uma mentira teológica, de uma falsa doutrina. O Nascido de Novo está aqui para treinar você, para fazer com que nunca mais você seja enganado por alguém que usa a palavra de Deus da maneira errada. Chegou a hora de você se inscrever na nossa formação livre em teologia. Nesse curso, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e abrangente, ministrado por especialistas renomados na questão da justificação e de todas as áreas-chave da teologia cristã. Você vai aprender a sã doutrina. Aqui no Nascido a gente vai mergulhar na riqueza dos ensinamentos sagrados contidos onde? Nos livros da Bíblia Sagrada. Ao se juntar a nós, você vai ter acesso a materiais didáticos de alta qualidade, videoaulas totalmente dinâmicas, direto ao ponto e práticas. E também vai ter um suporte completo, com professor de verdade. Você não vai ficar falando com máquina ou atendente, não. Esse ensino vai abrir sua compreensão da fé cristã como você nunca imaginou, livre do veneno liberal e livre das heresias inventadas por esses teólogos que descobrem novas perspectivas. Além disso, ao concluir o curso, você vai receber um certificado de conclusão, histórico escolar e a sua credencial de teólogo, validando seu conhecimento e paixão pela teologia bíblica. Não deixe essa oportunidade escapar. Aprofunda seu entendimento da fé cristã agora, através do quê? Através do aprendizado da Bíblia Sagrada. Clica no link aqui embaixo do nosso Formação Completa em Teologia ou escaneia o QR Code na tela. Vem estudar com a gente. Te vejo lá do outro lado e até a semana que vem com mais uma parte do nosso estudo. Deus abençoe muito sua vida.